E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, a análise rápida da Aere 3, quarto trimestre de 2020 e o fechamento do ano de 2020. Antes, aquele aviso, o conteúdo tem caráter 100% educacional, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e o investidor deve levar em consideração seu perfil de risco e fazer uma análise mais aprofundada do ativo se deseja investir. Falar um pouco aqui sobre a Aeres. A Aeres é uma empresa relativamente nova, ela foi fundada em 2010, tem aí aproximadamente 11 anos. Ela é do setor de máquinas e equipamentos industriais, então muitas pessoas confundem ela achando que ela é do setor elétrico, mas ela não é. Ela sim é uma peça-chave, né, para a parte da energia eólica. Ela produz aquelas pás enormes de energia eólica, muito sobre encomenda do cliente. Então o cliente determina qual é o tipo de pá que ele quer, o tamanho, e ela faz todo o processo de importação de matéria-primas, resinas que são utilizadas, parte metálica, tudo, constrói essa pá e vende a pá. Então ela trabalha muito também sobre a demanda. Ela só trabalha com projetos já certos. Esse é um ponto positivo dela, onde ela só vai produzir a pá se ela já tiver um projeto atrelado. Então, ela é uma fabricante de pás eólicas brasileiras, como eu já disse anteriormente, que atua em uma localização estratégica na região do Nordeste do Brasil. Por que localização estratégica? Pois na região do Nordeste do Brasil, aproximadamente 50% da energia eólica é produzida lá, muito por conta dos ventos fortes que tem na região. O segmento de listagem é o novo mercado, ela tem 100% de tag along e ela tem 26,6% de free float. Aqui a gente tem os sócios majoritários e o CEO da companhia. Então, bora para a análise do quarto tri. Então, bora lá para falar aqui do resultado do quarto tri de 2020 da Aeres. Então, a receita operacional líquida fechou em 749 milhões no quarto tri, um aumento de 6,2% em relação ao terceiro tri de 2020. E ela teve uma receita operacional líquida de 2,2 bilhões de reais, um crescimento de aproximadamente 165% em relação a 2019. Então, teve uma receita bem forte, mas calma que eu vou chegar lá. O lucro líquido dela no quarto tri foi de aproximadamente 16 milhões, e em 2020 o lucro líquido aumentou em 27,6% em relação a 2019. O retorno sobre o capital investido terminou o ano de 2020 com 20,7%, fruto do aumento aí do capital investido para suportar os contratos de início de produção. Mais para frente eu vou trazer os detalhes aqui para vocês. O EBITDA fechou o ano de 2020 versus 2019 com um aumento de 45,4%. Os investimentos no trimestre foram na casa de 150 milhões aproximadamente. E no ano de 2020 chegaram a atingir quase 300 milhões, de um total de 473 milhões que eles já esperam fazer de investimento. Isso muito por conta da ampliação da capacidade de produção até 2021. Então, mais para frente aqui eu vou trazer para vocês é sobre os projetos que ele tem para a produção no ano de 2021. O rating nacional, né, de longo prazo ficou classificado como AA pela Fitch e também ficou classificado como AA pela Standard Poor's. Para que interessa isso, né? Isso interessa quando a gente olha aqui a conclusão de debenture. Então, ela fez a primeira emissão de debentures, que é basicamente o quê? Ela pegar e emprestar esse dinheiro para o pessoal que investe em renda fixa, ele vai investir na debenture da Aeres, recebendo um percentual de renda fixa. E ela pega esse dinheiro e investe em projetos que vai dar um retorno muito maior para ela. Então, ela vai ganhar dinheiro em cima disso. Então, ela fez a primeira emissão de debentures no valor de 600 milhões, com vencimento para janeiro de 2026. Então, o objetivo dela foi melhorar a estrutura do capital dela e ampliar o prazo médio da dívida. E com isso reduzir os custos de capital de terceiro. Por quê? Né? Mais para frente eu vou trazer aqui para vocês, mas basicamente o que é? Ela tinha uma dívida de curto prazo com 600 milhões na mão. Ela consegue quitar essa dívida de curto prazo e essa dívida de curto prazo estava com juros na base de outros anos anteriores. Vamos supor que a Selic, anos anteriores, estava na casa dos seus 8, 10%. Então a dívida dela era uma dívida cara, né, com 8, 10% ao ano. E ela refez uma dívida de médio e longo prazo que ela fez em cima da Selic atual, que está ali na casa dos 2%, aí ela pode ter feito até uma debênture que paga um pouco mais que isso, que seja 3 ou 4. Então ela elimina uma dívida com juros de 8 para uma dívida de 4% e ainda ganha tempo para pagar isso. Isso é muito bom. Estou falando um pouco bem rápido aqui da mensagem da administração, né? Eles colocam que é um momento de transição na matriz energética, então o mundo está mudando, ele está buscando novas maneiras de gerar energia e focado em fontes limpas e renováveis, né? E aí entra a Aeres com a parte de produção das pás eólicas, muito forte aqui, trabalhando em cima da energia eólica, entregando essas pás. Ele coloca que eles contam com 5.500 colaboradores na empresa
No ano de 2020 foi um ano marcado aí por um intenso processo de transição das linhas de produção. Então antes ele fazia pás menores, ele teve que mudar toda a parte da tua linha para atingir essa capacidade de produção das pás de 70 metros, que é o que os clientes estão pedindo. E aí, por isso, né, a capacidade produtiva plena dela ainda não foi atingida, porque ela ainda está em fase de transição dessa produção. Trazendo aqui alguns destaques financeiros, né, a receita líquida dela fechou ano contra ano com um aumento de 165%. Aí você fala, pô, foi super bom. Sim, quando você olha, né, em 2019 ele tinha uma receita líquida de aproximadamente 800 milhões e ele foi para 2,2 bilhões de reais. Porém, quando a gente olha aqui, né, um ponto interessante, em 2019 o mercado de pá interna era praticamente metade do mercado de exportação. E o jogo virou. O mercado de pá interna ficou com o dobro aqui do que o mercado de exportação. Então ele começou a vender mais para dentro do Brasil do que para fora. Aí você acha interessante isso, mas mais para frente eu vou trazer o que aconteceu de impacto aí que foi negativo, pontos financeiros para ela. Mas mesmo assim, então o mercado interno cresceu quase 500% e o mercado externo também cresceu, mas com um crescimento menor de 25%. O lucro líquido ficou muito baixo, né? O lucro líquido dela ficou muito baixo em relação ao tanto de receita que ela teve. Então ela cresceu o lucro líquido em 27%, porém, dos 2,2 bilhões de receita líquida que ela teve, somente 113 milhões virou lucro líquido. Então a gente vê que isso já é prática dela, porque no ano de 2019 também teve mais ou menos essa porcentagem, né, em relação ao lucro líquido, porque basicamente os custos dela de produção, as despesas dela, está muito envolvida dentro do produto. Mas óbvio que ela tem que fazer fechar em relação à margem dela. Então a gente olha aqui a margem líquida, né? Esse é um ponto negativo porque a margem líquida dela caiu 5,5 pontos percentuais. Então em 2019 ela girava com a margem líquida de 10,6%, e em 2020 ela girou com 5,1%. O que é negativo, porque se ela mantivesse essa mesma margem líquida, o lucro líquido dela seria maior. Então, falando aqui um pouco da receita operacional líquida, né? Então ele traz esse ponto aí em relação que as vendas das PAs para o mercado interno representaram 84% de aumento. E aí, quando a gente olha aqui no gráfico, o mercado interno é o laranja, o mercado externo o cinza, né? E aqui pequenininho os serviços aqui em vinho. Então a gente vê que o mercado interno ele vem numa crescente, que a porcentagem lá no primeiro TRI de 2019 era 82% para o mercado externo versus uns 20% para o mercado interno. E quando a gente puxa aqui no final do quarto TRI de 2020, quase 70% era o mercado interno e 35% só o externo. Então ele girou, teve uma troca aqui. Os custos de produtos vendidos, né, a receita líquida dele, teve um crescimento aí de aproximadamente 165%. O custo de produto vendido teve um aumento de 190%, então ela cresceu em receita menos do que ela cresceu no custo. Então esse é o ponto que fecha a margem dela negativa em relação ao ano, né? Interessa que ela faturou 2,2 bilhões, só que ela gastou quase 2 milhões para produzir. Então ela pôs menos dinheiro no bolso em porcentagem, né, do que na época quando ela vendeu em 2019 aproximadamente 800 milhões e tinha um custo de 686 milhões. Para fechar a conta financeira melhor, tem que ter a receita líquida aqui em porcentagem maior do que o custo de produto. Então, com isso, a margem bruta dela fechou em menos 6,6 pontos percentuais. Então, a gente vê a queda aqui de aproximadamente 18 para 11%. O principal destaque para essa margem bruta ter sido negativa é a introdução de novas linhas de produção para preparar a companhia para mais um salto de crescimento em 2021. Então essas linhas ainda não são maduras, né? Então quando a linha não é madura, ela ainda está numa fase de adaptação e fase de ramp-up, que a gente chama. Quem trabalha em indústria vai entender. A eficiência da linha ela ainda é baixa, né? Então ele não consegue, os custos dela acabam sendo maior. Então a tendência é que com o passar dos anos essa linha vira uma linha madura, ela produz mais com menos ou a mesma quantidade com menos. E aí, associada disso, a descontinuidade já prevista de 5 linhas de produções que já estavam maduras. Então, também, além disso, teve o custo para desativar essas 5 linhas. Já estava previsto, mas o impacto vem bastante daí também. A composição dos custos dela, boa parte vem de materiais diretos. Por isso mesmo que quanto mais pá ele produz, maior o custo. Só que ele cresceu, né, de 72% para aproximadamente 82%. Então isso é um ponto aí negativo, mas está muito atrelado a essa parte da linha nova, né? A gente pode ver que mão de obra aí representa aproximadamente 12% agora, teve uma redução. Então ele traz aqui, né, que o aumento em relação a 2019 está muito relacionado à desvalorização do real. Então o custo da matéria-prima subiu, que é boa parte do material da resina que ele utiliza é importada, é uma resina especial. Então teve um aumento também na participação das vendas para o mercado interno,
Que aí é o ponto que eu trouxe. Ah, estamos vendendo mais para o mercado interno, então é legal. Não, não é legal. Por quê? Esse aumento da participação das vendas no mercado interno tem um impacto, que são os custos relacionados aos impostos de importação de materiais diretos, que é esse regime de drawback aqui que eles trazem. O que seria isso, esse regime? Quando ele traz uns insumos lá de fora e ele produz aqui a pá e manda para fora, ele ganha essa isenção na venda para o mercado externo. Ele ganha a isenção do imposto de importação, porque como ele trouxe a matéria-prima para produzir para devolver o item, ele consegue entrar com um pedido e diminuir esse custo. Só que como ele está vendendo agora o dobro para o mercado interno do que ele vende para o mercado externo, ele não consegue fazer essa redução do imposto, então ele está tendo que pagar o imposto, então o custo da matéria-prima dele subiu. As despesas gerais administrativas teve um aumento de 51%, mas isso é meio irrisório, né? A gente está falando aí de uma receita de 2,2 bilhões de reais que ele teve, e ele tem uma despesa gerais administrativa em relação a esse 2,2 bilhões de 75 milhões. É muito baixo. E aí ele traz o ponto aqui, né? Por que ele teve esse aumento de 50% aí nas despesas, né? Muito em função do crescimento das vendas e também o cumprimento de todas as obrigações necessárias aí do novo mercado de listagem da B3, né? Impactou bastante. Então ele tem que estar em adequação a todas as normas que a B3 pede para ele poder se listar no novo mercado. E isso leva um custo, né? E o resultado de instrumentos financeiros, a empresa faz tipo um hedge, né? Que seria o quê? Ela fazer um fundo para proteger contra o câmbio. Então ela fecha contratos num valor X de câmbio, mas como a variação foi muito grande no câmbio, praticamente todas as empresas, né, mesmo fazendo esse hedge, dificilmente acertaram aí nesse curto prazo. Aqui eu trago um gráfico bem interessante, o fluxo de amortização das dívidas antes da emissão da debenture. Então, ele estava assim na emissão da dívida, o total de caixa que ele tem, de 684 milhões, e as dívidas divididas aqui pelos anos de 2021, 2022, 2023 e assim vai até 2027, né, faseado. E a gente olha, comparando com o de baixo, depois da emissão da debênture, o que ele fez? Ele conseguiu, com essa emissão da debênture, pagar muitas dívidas de curto prazo. Que seriam as dívidas do ano de 2021. A gente pode ver aqui que caiu, né? Diminuiu muito bem essa parte. Só que ele jogou isso lá para 2024, 25, 26, o que é positivo. Porque além dele pegar a taxa Selic baixa para emitir isso, ele ganhou tempo e jogou isso para anos lá na frente. Então ele vai poder gerar mais receita e conseguir pagar isso daqui, aumentar teu caixa e pagar isso daqui. Então isso é bem positivo, foi uma manobra bem interessante. Então chegando aqui na demonstração do resultado, né, a receita operacional líquida dele teve um crescimento de 165%, igual já apresentei anteriormente, porém os custos dos produtos vendidos também subiu mais ainda, 186%. E aí aqui embaixo a gente chega no lucro líquido do período, teve um aumento de 28%, que é bom, porém a gente vê aqui que em cima da receita dele de 2,2 bilhões foi só 113 milhões que ele colocou no bolso. Mas isso faz parte do business da empresa. Então, se você é investidor ou quer ser investidor, tem consciência isso, né? Então, ele tem que ter uma gestão muito boa para poder conseguir melhorar a margem, para ele poder colocar um lucro líquido melhor aqui. Aqui os dados dela que eu tirei do site do Fundamentei, apesar dela ter aberto na bolsa recentemente, fez o IPO recentemente, aqui já tem os dados de 2017, 18, 19 e os dados de 2020. A gente vê que ela cresceu bastante o patrimônio líquido dela, a receita dela cresceu muito nesse período de 2020, mas como a gente viu lá, né, ela cresceu bastante a receita, mas ela tem uma despesa muito elevada, porque está muito atrelado à questão do produto, né? A margem operacional dela é baixa. Quando a gente olha aqui o EBITDA, ela também teve um crescimento do EBITDA. Olhando o lucro líquido, ela teve um crescimento pequeno, aí na casa de 23 milhões, então por isso que a gente vê, né? Ela teve uma receita líquida de 2,2 bilhões de reais, porém, ela só teve um lucro líquido de 113 milhões. A parte administrativa dela, os custos dela, como a gente viu anteriormente, ele é uma parte muito pequena, né, dentro do todo de despesa dela. A maior despesa dela está sim em custo de produção, adaptação de maquinária, adaptação de fábrica, tudo para produzir essas pás sob encomenda. Ela estava com uma margem líquida boa ali em 2018, 2019 até, já deu uma queda boa e a gente viu uma queda maior ainda em 2020. Quando a gente olha o ROI, ela foi com 12% de ROI, aumentou bastante o caixa dela, né? E aqui está muito relacionado àquela parte das debêntures que ela pegou, então ela aumentou o caixa e aumentou a dívida, porém a dívida dela ainda está relativamente controlada. Até 3 vezes o EBITDA a dívida fica controlada, né? A gente considera meio que controlada, mas é uma dívida que tem que se acompanhar. E ela colocou aqui, né, que ela pagou 94% do payout aí em dividendos. No momento que eu gravo esse vídeo, a cotação dela fechou em R$ 11,85. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, peço que deixe o seu like, que ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Nessas semanas de sair o resultado do ano de 2020, eu estou trazendo vídeo praticamente todos os dias. E se inscreva no canal.
Valeu, trabalhadores. Obrigado.